Olá, saudações! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos novamente para falar de romance histórico. Tá ficando na moda aqui nesse canal falar de romance histórico. Mais uma leitura, mais um comentários, leituras e comentários do Baldolino Umberto Eco, literatura italiana, romance histórico. Nem sei mais que parte que eu tô, depois eu descobri. Vamos gravar. Então, a gente está aqui em plena Quarta Cruzada, ou seja, o saque de Constantinopla, e nós temos aqui o Baldolino, que é um italiano lá do norte da Itália, narrando como é que foi ele viver com Federico Barbaruiva, ou Barbarossa, que lutou na Terceira Cruzada. Então, nós estamos em 1204 e ele narrando coisas lá de 1190 quebrados. E aquelas lutas lá do imperador, Sacro Império Germânico, Romano-Germânico, que se estendia desde onde é a Prússia, Polônia, Silésia, Pomerânia, etc., aquela região lá, até o norte da Itália. A gente já viu outras partes, o imperador dominando ali Milano e algumas regiões do norte da Itália. Então, e aí tinha aquela treta lá, aquela confusão, aquela querela entre os imperadores e o Papa, por causa das investiduras, quem decidia e tal, a nomeação dos bispos, etc. E o imperador não podia dar muito nas casas que ele era apoiado pelo Papa. Por quê? Porque o imperador é o representante dos príncipes alemães. Então essa confusão entre os príncipes alemães e o papado ficou até a época do Lutero, século XVI, em que haverá uma cisão, vai ter a igreja protestante, então os príncipes que ficaram protestantes vão formar lá a reforma protestante, vai ter a contra-reforma, etc. Então aqui nós temos uma narrativa em dois livros. Então 1204, o Baldolino contando essa história durante o saque de Constantinopla, voltando 50 anos na história, o norte da Itália, aquelas brigas lá do imperador, a gente já viu isso aí. O Baldolino acontece um século e uns quebrados antes do Nome da Rosa. O Nome da Rosa, que é um livro que notabilizou o Umberto Eco. É um livro de 1980, ou seja, 20 anos antes do Baldolino. E o Baldolino conta a história 100 anos, um século antes do Nome da Rosa. O Nome da Rosa acontece em 1340, se não me engano. Preciso reler o Nome da Rosa, porque vamos fazer agora um vídeo só sobre o Nome da Rosa. Eu já fiz uns tempo atrás, séculos atrás, sobre literatura e religião e alguns tópicos, por exemplo, Inquisição, cruzadas, cruzadas contra os cátaros, os albigenses. Falei uma coisa sobre isso aí, a questão da pobreza, a riqueza, depois a ordem, já surgiu nessa época a ordem franciscana, lembrar que hoje é um dia dedicado à memória de Francisco de Assis, importante padroeiro da natureza, e que pautou aquela pureza do cristianismo, uma renúncia aos bens terrestres, aos bens materiais, e o desapego da matéria, o voto de pobreza, etc. Então, o Francisco de Assis vai estar justamente nessa, entre o Baldolino e o Nome da Rosa, que é o século XIII, que é o século entre a terceira, a quarta e quinta cruzada, tem até a nona cruzada, Mas a Terceira Cruzada, vamos voltar aqui, a Terceira Cruzada é a mais famosa porque ela incluiu, além do essa é interessante, essa capa aqui, além do Barbaruiva, incluiu também o Ricardo Coração de Leão, o Richard Lionheart, que é um rei inglês, que lembrar que nessa época que o Ricardo saiu lá da Inglaterra para guerrear com os cruzados, ele deixou lá um irmão dele, e é aquela época do Robin Hood. Lá na Inglaterra tem a história do Robin Hood, que é paralelo, o Príncipe dos Ladrões, na mesma época. Então, nós temos aqui o Baldolino, e aí tem essas questões todas outra coisa, os cavaleiros teutônicos também foram na Terceira Cruzada. Então nós estamos falando da Terceira Cruzada, em que foi o Filipe Augusto, ou Filipe II da França, os francos, e eles foram lá porque o Saladino conseguiu tomar Jerusalém e acabar com aquele reino franco que tinha ali no litoral, hoje é a Palestina, a Síria, a Palestina, Líbano, naquela região ali. Então eles foram lá novamente, juntaram esse exército, e aí o Barbaruiva foi seguindo pela Hungria, Sérvia, Bulgária, foi descendo ali. Constantinopla, o pessoal de Constantinopla ficou com medo, mas não era ainda a invasão de Constantinopla, seria 15 anos depois. Já está chegando os bárbaros germânicos aí, mas não foi dessa vez, foi só 15 anos depois, que aconteceu isso aí. E o imperador Barbaruiva, ele chegou lá na região onde é a Anatólia, hoje é a Turquia, na cidade chamada Seleucia, ou Silifke, que é a Turquia, e aí ele foi nadar no rio e morreu afogado.
Essa é a história oficial, né? Foi nadar no rio lá, não sei o que foi fazer lá, foi atravessar, ou foi atravessar com a cavalaria lá e caiu do cavalo e morreu afogado, né? Então, esse é o oficial. Só que aqui nós estamos no romance histórico, Humberto Eco vai ironizar a história toda e vai colocar sub-enredos. Qual que é o sub-enredo aqui, além do Frederico? É a questão do Graal, é a questão das terras do Preste João, né, que é uma lenda medieval. E a gente vai encontrar então o Baudolino sempre armando alguma coisa, né? As relíquias, né? Falsificação de relíquias, sempre essas paródias, né? E de como o Baudolino salvou o Frederico numa batalha perdida, a gente viu lá no capítulo 16, né? Foi uma batalha terrível para os imperiais, e o Frederico foi dado como morto lá debaixo do cavalo, mas quem foi salvar ele? Isso é o Baudolino contando, né? O Baudolino é um cascateiro, a conversa dele, ele salvou o imperador. E ele sempre mostra, né, os bastidores da notícia, e essa questão das relíquias, ele é sempre enganado por um tal de Zósimo. Também que eu entendi um cara aqui, um Pedro Malazarte da história, que é esse tal de Zósimo, que parece que é um grego. E ele fica falsificando relíquias e falando, né? Inclusive essa questão do Graal, né? O que é essa questão do Graal? Parece que eles querem encontrar o Graal para dar de presente ao Preste João. Então aqui entende-se que o Preste João é que tem esse Graal e perdeu, tinha o Graal e perdeu, né? Porque eles falam assim, nós vamos dar o presente para o Preste João e ele vai saber que isso aí não é o Graal, né? Porque ó, eles vão falsificar um Graal, né? Que aí justamente acontece quando morre a mãe do Baudolino, depois em seguida o pai, né, do Baudolino vai morrer de desgosto, e aí ele tem a ideia de pegar um cálice lá do pai e falar assim, não, isso aqui vai ser o Graal. Ninguém sabe o que é o Graal, o que é o Graal, né? Então ele pegou a taça velha lá, essa aqui que vai ser a tal da taça, quanto mais velha melhor, a relíquia, né? E aí ele vai então chegar para o imperador e falar, ó, essa aqui é a taça Graal, né? As pessoas acreditam nele, né? Coisa incrível. Aí o Baudolino fala que, né, ele casou, mas não deu certo, logo ele ficou viúvo, né, a mulher morreu lá com a criança e tal, sofreu um acidente e tal. Então ele vai contando a história, ele sempre vai girando em torno de batalhas, né? E muitas vezes o imperador vai para a Alemanha e ele não pode, né, por essas questões, por exemplo, a mãe morreu, o pai morreu e tal. Ou então essas expulsões que ele está fazendo com esses grupos de amigos procurando esse reino do Preste João. Numa grande jornada que eles fazem, que eles chegam até Constantinopla, não nessa época que está sendo narrada a história, a primeira visita que ele faz, ele chega até Constantinopla e já vê as intrigas, as tretas ali entre os príncipes, né, ali da igreja ortodoxa, podemos dizer assim, né, por causa justamente dessas sucessões dinásticas, né. Então é um Bacileu, né, tentando furar o olho do outro, literalmente. E aí é nesse momento que o Frederico vai de volta para a Alemanha, ele fica ali no norte da Itália, que já está pacificado, né? Então, ou seja, aquelas montes de guerra que o Frederico fez metade do livro aqui, eu achei que o livro seria mais essa procura aí da terra do Preste João, né? Que seria mais mirabolâncias ali por lá da Índia, né? Pérsia, Índia. Mas ele detém muito do livro nessas campanhas do norte da Itália, até porque o Humberto Eco é de lá. Baudolino nasceu na cidade de Alexandria, que é, coincidência, né? É a cidade do Humberto Eco, né? E aí explica o nome, tentaram mudar a cidade para Cesareia, né? Porque Alexandre era o nome do Papa, o Papa vai morrer, e por isso que vai ter a Terceira Cruzada, porque o Frederico vai fazer um acordo com o novo Papa, e aí tá beleza, então eu vou lá, né? Fazer essa... Frederico já está cansado de guerra, mas ele quer, né, levar a Terceira Cruzada. Então o nome da cidade era Alexandria, aí passou para Cesárea, mas depois vai voltar a ser Alexandria, que é o nome atual, né? Então, Cesareia por causa do César, né? Porque o Sacro Império Romano Germânico era uma ideia de que ser sucessão do romano. Então, era como se o Frederico fosse o sucessor do Carlos Magno, que por sua vez é um sucessor dos Césares, né? Então tem essa questão aí, sempre a ideia do passado como referência, né? Então, nós somos o novo César, né? E lembrar que o título de Kaiser, que tem na Alemanha, e de Czar, que tem na Rússia, é da palavra Kaiser, né? César, né? Então, daí você já vê, né? Ou seja, até o imperador russo acha que tem a base do poder dele, né, nos Césares, né, do Império Romano. Muito bem, então, que mais? A Terceira Cruzada. Então, a Terceira Cruzada acontece ali na última década, né? As últimas décadas do século XII, né? E a morte do Frederico Barba Ruiva vai ser em 1190, 10 anos, né? Ou seja, exatamente 14 anos antes da narrativa aqui, que é 1204. 1204, que é o saque de Constantinopla. Então, a Terceira Cruzada, eles vão lá tentar combater o Saladino e
atravessar ali a região bizantina, sem afetar os bizantinos, né? Os bizantinos não confiam em ninguém, ainda mais nos latinos. Sabe, né? Imaginaria eles que 15 anos depois seriam invadidos pelos povos latinos, né? Haveria um reino latino lá em Bizâncio, assim como existia um reino franco, né? Ali na região da Palestina. Mantido por quem? Pelos templários. Por isso que nasceu aquela lenda que já tem lá no nome da roda, já tem que tem no Pêndulo de Foucault, que os templários conheciam as relíquias ali da Terra Santa, inclusive as relíquias do templo, né, cavaleiros templários, e teriam descoberto, por exemplo, o Santo Graal de verdade, né, o verdadeiro Santo Graal, alguma relíquia eles descobriram, por isso eles eram tão poderosos, sendo que na verdade os templários eram apenas banqueiros, né, podemos dizer assim, eles inventaram o sistema de cheque, né? Você, enquanto peregrino, podia trocar valores, né? Não precisava carregar dinheiro, você podia trocar valores, desde que você tivesse notas assinadas pelo... Os templários ficaram ricos, né? Inclusive financiavam muitas guerras. E aí, no século XIV, né? Um pouco antes aqui do nome da Rosa, eles serão extintos, né? O rei Filipe lá, numa sexta-feira 13, né? Conhecida na sexta-feira 13, em 1304, se não me engano, os templários foram perseguidos, acusados de bruxaria, de satanismo, né, magia negra, então inventaram um monte de coisa lá, sujaram o nome dos caras, porque o rei, né, o rei queria o dinheiro, né, e o Papa não confiava neles mais, né, então tinha um negócio assim. E depois diz, né, que depois esse conhecimento passou para a maçonaria, ou passou para o Rosa Cruz, depois passou para a maçonaria, e que os templários são a verdadeira base do Rosa Cruz e da maçonaria, né, então tem muitos aí. Essa lenda templária, né, que existiria, os Illuminati também seriam templários, né, uma ordem templária, né, assim, uma conspiração total, uma ordem oculta, uma sociedade secreta, né, os Illuminati, que teriam uma ligação com a maçonaria, teriam uma ligação com os templários, vai saber, né, se ainda existe Illuminati, a não ser os romances do Dan Brown. Muito bem, então essa terceira cruzada. Rei Filipe da França, o Coração de Leão, né, o Ricardo Coração de Leão, lá da Inglaterra, e o Barba Ruiva. Só que aí o Barba Ruiva a gente viu, né, ali na cidade no sul da Turquia, onde é a Turquia hoje, né, na época era Anatólia, ali eles atacados pelos seus Jússidas, né, que são os turcos ali, e atacados também pelas tropas do Salatim. Então eles estão ali e aí eles tinham que passar aquela região toda. Imagina a situação, hein? Manter essa tropa toda, né? E aí o rei é dado como morto nessa travessia do rio, né? Então estava nadando, não morreu afogado. Só que na história aqui é diferente, porque ele vai para um palácio de um armênio, lá, um príncipe armênio, lá, o príncipe oferece, né? O armênio espera ter uma proteção até contra os bizantinos, né? Ou seja, o imperador vai lhe proteger. E aí oferece para um dos melhores quartos, né, assim, um quarto palácio, coisa maravilhosa. O rei acha que está em posse do Santo Graal, né, o papo do Baudolino, deixou lá o Santo Graal. Que acontece que no dia seguinte encontram o imperador morto. É aqui na história. Não estou falando que você não vai achar isso no Google, né? É aqui na história do Humberto Eco. O Baudolino então vai encontrar lá o cadáver do Frederico Barba Ruiva. E aí falou assim, olha, né, como é que vamos explicar isso aqui? Quem que entrou para matar ele aqui, né, nesse quarto? Ninguém viu. Né? Sabe que tem uma passagem secreta nesse quarto? Né? Passa aí, contra o policial, né, que Humberto Eco coloca essas coisas de Sherlock Holmes, mas aí eles têm que colocar o corpo do rei lá no rio. Né? Afogou lá Aí tem a cena de o rei morre duas vezes, ele morre no quarto e morre no rio afogado, que é oficialmente dado como morto na história, se você pegar o Google aí, né? 1190. Então essas histórias do Humberto Eco aqui, do Baudolino. E vamos ver o que acontece, né? Como é que terminou a terceira cruzada e como é que o Baudolino voltou a Constantinopla, né? Para contar a história em 1204. Você vê, né? Entenderam uma coisa? Então é isso aí. É tentar entender essa história do Humberto Eco aqui, do Baudolino, né? Que é um livro que vai falar muito de história, mas só que é muita ficção. Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.